comete imoralidade sexual, impurezas, ações indecentes, adorações a ídolos. O que o Espírito trouxe para mim? Refletir e colocar a minha vida. Será que eu estou meio cheio do Espírito Santo? Será que eu tenho andado conforme o Espírito Santo quer que eu ande? Porque eu venho aos cursos, eu tenho que vir. Mas o que vai contar mesmo é a minha vida fora daqui. É a minha comunhão com o Espírito Santo. E eu tenho analisado bem isso profundamente, porque a salvação ela vem por meio da graça. Só que você só vai manter ela se você estiver cheio de Espírito. Se você não estiver cheio de Espírito, sinto muito, é só questão de tempo. Rapidinho você vaza. Não tem como entrar, não tem. A pressão lá é extraordinária. A pressão no mundo é muito forte. O desejo da carne é forte demais, não tem como. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai uma hora acabar caindo em imoralidade sexual. Você vai estar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e aí o diabo vai começar a julgar umas oportunidades para você ali. Você pode ser até bem feinho ou feinha, mas vai começar uma menininha a dar uma bolinha para você, um rapazinho dar uma bolinha para você, ele vai dar uma moral, aí você vai falar, opa, bonitinho assim, dando uma moral, e eu feinho. Irmão, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai cair na armadilha. Tem gente que tem fraqueza com a bebida. Eu vou só experimentar uma bolinha ali. Vai que você vai ver. Rapidinho, o diabo vai usando essas brechinhas. E aí, quando você vê, você não está mais cheio do Espírito, você está vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Se você vive num ambiente cheio de brigas, que você constantemente está caçando rolo com alguém, dentro da sua casa, você briga com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, você não é uma pessoa cheia de Espírito Santo. Você pode até rodar essa parte aqui, mas você não é cheio de Espírito. Você não é. Porque a pessoa cheia de Espírito, ela tem que levar paz. Não briga, não inimizade. É claro que ninguém aqui é perfeito. E por isso que eu falei, isso é para mim também. Eu tenho muita dificuldade, hoje eu controlo mais, mas em controlar meus impulsos. Eu explorava fácil. Você caçar uma roupa comigo era rapidinho. Doido para ali, eu estava doido para arrumar um problema. E eu tive que tratar isso na minha vida. E eu continuo tratando. Eu ainda tenho que deixar de ser muito explosivo. Eu sou muito explosivo ainda. Vocês conhecem o Gustavo aqui, eu conheço a Juliana aqui, a pastora aqui, mas eu não sei como é que é esse na casa de vocês. Vocês não sabem como eu sou na minha, como eu sou no meu trabalho. Todo mundo aqui age de uma forma porque estamos num ambiente que exige uma conduta. Então você vai agir como a igreja tem os padrões dela. E você vai ter os seus padrões na sua casa. Lá você vai estar mais aberto. Você vai ser mais você. E ninguém aqui é perfeito. Estou falando que ninguém aqui é briga e passa por mundo. Eu só estou no mesmo. Ambição. Não tem problema você querer almejar algo na vida. Mas a partir do momento que você começa a desejar demais o dinheiro, passar por cima de pessoas, você não está mais cheio de Espírito. Você já está andando na carne. Você não está andando conforme a vontade de Deus. A gente tem que vigiar isso. Estava falando com a Martinha ali. Eu estou trabalhando demais, eu tenho que parar disso aí. Porque a gente está aqui agora e amanhã pode não estar mais. E aí? Tem domingo que eu estou trabalhando 12 horas seguidas. 12 horas? O que é isso? Misericórdia. Quem aguenta trabalhar estufa? É direto. Eu cheguei em casa tão cansado que eu só implorei tudo que eu falei. Eu obrigado, Senhor. Estou errado, velho, estou errado. Eu falo diante de vocês, como eu disse, eu sou o que mais preciso de Jesus. Então a gente tem que vigiar essas coisas. Porque aí a gente fica tanto tempo querendo algo, iniciando, crescendo, sei lá, que a gente acaba esquecendo, do porquê que a gente está aqui. A gente foi criado para ser amado por Deus, para ter uma vida com Ele, uma vida
Cristo pregou. Uma vida de comunhão, viver para o reino. Nossa, meu desejo não só é viver para o reino. Ter tempo para pregar a palavra. Ah, mas você não tem? E pior que eu tenho. Porque dá para pregar no trabalho, dá para pregar na escola. E eu tenho que me cobrar disso, porque muitas vezes eu não tenho feito isso. Eu já fiz mais, hoje eu estou fazendo menos. E o Espírito Santo me tocou por conta disso. E aí, você está cheio de Espírito? A pessoa que está cheia de Espírito está falando de Jesus toda hora. Deu uma brechua de Jesus. A não ser que lá o fulano, Jesus entrou no meio. E uma pessoa cheia do Espírito Santo? Vai estar lá em Gálatas 5, 22, 23. Vamos lá? Glória a Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Várias coisas aqui, que a pessoa está cheia de Espírito Santo. Tem uma aqui que eu vou deixar por último, que eu acho que ela é a mais fundamental, dizer que a pessoa está cheia de Espírito Santo. Então vamos falar de amor. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é cheia de amor, porque Deus é amor. O Espírito Santo é quem? É Deus. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de amor. Amém. Não tem lado para raiva, não tem lado para divergência, não tem picuinha entre os irmãos. Não tem coisa mais chata, igreja, do que você ficar sabendo que está tendo uma picuinha por irmão aqui, uma picuinha por irmão ali. Não tem que ter. Se tiver, vai lá, conversa e resolve, não deixa esse pensamento continuar, não. Porque a gente é cheio do Espírito Santo. Amém. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de amor. Propaga o amor. Não propaga a ira, não propaga a confusão. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você espalhar na sua escola, no seu trabalho. Paz. Quem é cheio do Espírito Santo tem paz dentro dele. Não fica aflito com uma situação. Não é qualquer coisa que te derruba. Todo mundo aqui tem problema, vai passar por dificuldade. Só que a gente tem que ser diferente, a gente não pode ser como o pessoal lá. A gente tem que lidar de uma forma diferente. A gente tem que recorrer a Deus e falar: Senhor, eu vou ficar em paz, porque o Senhor cuida da minha vida. Eu não preciso ficar estrambelhado na cabeça, eu não preciso ficar preocupado. Seu momento de aflição tem que ser pouquíssimo, porque a gente está numa carne, está no corpo humano, a gente vai sentir medo, vai sentir aflição, só que isso tem que ser muito sangue, porque você tem que estar cheio de paz, porque você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é paz também. Amém. Não deixa que as coisas externas atrapalhem o seu relacionamento com Deus. Não deixa de dormir, de perder a sua paz, de estar a cabeça no travesseiro, porque alguma coisa não serve da maneira que você quis. Muitas vezes não vai sair mesmo, até porque a maior parte da vontade nossa não é boa. Misericórdia se a gente fosse fazer tudo o que a gente deseja, se Deus permitisse, mas estava na roça. Não é nem aqui mais estava, se não fosse a misericórdia de Deus. A gente não tem essa sabedoria toda que a gente acha que tem. Tem hora que eu tenho que baixar a minha Cristo e falar assim: meu Deus, eu estou aqui, diminuiu o passo aqui, eu estou indo muito pelo meu ver. Daqui a pouco eu vou me lascar. Então vamos ter paz no coração, ter calma, porque o Espírito Santo é isso, é paz. Amém. Honrar os compromissos, as dívidas. Eu estava com o nome no Serasa até um tempo. Graças a Deus não teve nome. Não teve mais nada. Você imagina um crente chegando. Eu não podia entrar lá, não tem uma loja aqui na Holanda, eu devia ir lá. Não foi nem porque eu quis. Foi porque aconteceu umas coisas, mas tudo bem. Eu tive tempo de honrar depois, mas não estava nem aí. Não paguei mesmo e deixa lá.
para Jesus aqui, no ano atrasado, não essa agora. E eu passei de frente para a loja. Eu estava devendo essa loja ainda. Você acredita? Estava devendo a loja lá. Aí eu vi o pessoal da loja assim, saiu para fora. E tem um irmão lá que conhece eu. Ele não é irmão de igreja, mas ele não conhece. E ele sabe que eu estou devendo lá. Tá, não estou mais. Aí eu fico rindo assim na hora que o Senhor falou: você tem que estar de dívida com esse. Na hora eu estava só. Aleluia! Eu bati o olho na loja. Você tem que estar de dívida com esse. Você tem que estar de dívida com esse. A gente não pode ter dívida por aí. A gente tem que ser exemplo. A gente tem que honrar os compromissos. E não só de dívidas. Mas você marcou de chegar 10 horas, chega 10 horas. Não tem essa de 10 e 5. É 10 horas. Crente não chega atrasado. Crente chega no horário. É pontual. Parece besta, né, gente? Mas quem é cheio do Espírito Santo, olha para essas coisas. É pontual. Não vacila com nada. Porque é cheio do Espírito. Você não anda mais como andava antigamente. Agora é uma nova vida. Um novo nascimento. Amém. Em nome de Quem Jesus. está cheio do Espírito Santo vence os pecados, vence os desejos, Amém. vence a própria vontade. E isso é difícil. Você lutar contra a sua própria vontade, vai ter momento que Deus vai colocar você para fazer alguma coisa e você vai falar assim: meu Deus, eu não quero fazer isso. Vai doer, vai incomodar, está incomodando, eu não quero fazer, não quero fazer, pai. Eu já tive esse momento, eu falei: pai, eu não quero fazer isso. Mas ele falou: você vai ter que fazer. Jesus morou lá no Getsemane, falou: pai, afasta de mim esse cálice, mas senão você vai ter tua vontade. Jesus falou isso. Afasta de mim esse cálice, mas se um pouco possível, que seja feita a tua vontade. Vai ter momento que Deus vai te pedir uma coisa e você não vai querer fazer. Mas não é a carne que não quer fazer. É a sua humanidade, o homem natural seu que não quer fazer. Porque vai incomodar, vai mexer. E aqui em Gálatas está escrito também, acho que é mais para cima, não vou lembrar agora qual que é o versículo direito, mas em Gálatas, que o Espírito deseja o contrário da carne. Então vai ter momentos que Deus vai colocar algo para você fazer e você não vai querer fazer, porque a humanidade de você não quer, que vai incomodar, vai te tirar da sua zona de conforto. E se tem uma coisa que Deus faz, é tirar você da zona de conforto. Deus vai tirar você da zona de conforto, é uma maravilha. Ele faz demais, mas por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele sabe que a gente vai crescer fora da zona de conforto. Não é acomodado, não é naquela vida mansa. Não. Depois que Cristo me encontrou, meus problemas não subiram nada. Veio até uns maiorzinhos para mim. Só que é impressionante como eu passo por cada um deles. Na paz do Senhor, com uma facilidade que com problemas menores, quando eu não tinha Cristo, eu não dava conta de passar. Glória a Deus. Então não vai ter esses problemas. Deus vai te colocar em alguns lugares que vai te incomodar. Mas você, cheio do Espírito Santo, vai passar sossegadinho na paz do Senhor. Não tem como não passar. A vitória já é sua. Amém. Você está com Jesus, é certeira a vitória. Se Ele mandou, você vai ganhar. Agora, se você for pelo seu caminho, aí você vai encostar. Aí o negócio vai ficar feio. Aí tem que pedir misericórdia para Ele, porque senão. Perdoar. Irmão não perdoa, né? Quem é cheio do Espírito Santo perdoa. Amém. Não fica amargurado. Não fica carregando raiva, ira, cheio daquela coisa ruim. Dá até orgulho se não falasse aí. Então, uma coisa que cala para a vida sua é você não perdoar. Trava a sua vida de uma maneira que você não tem mas trava mesmo. Se tem uma coisa que bloqueia o mundo espiritual, é a falta de perdão. Mas bloqueia mesmo, viu?
Você quer parar de crescer em Cristo? Não perdoa. Fica sem perdoar pra você ver. Se a sua vida não faz assim, mas tem gente que fez um mal que você não sabe. Não importa, perdoa. Perdoa. Você só quer ganhar se você perdoar. Mas se a pessoa não perdoar, aí é com ela. A sua parte você fez. Você perdoou de coração, sua vida está assim. Agora você não perdoou. Você não vai crescer. Você vai viver uma vida ali, você fica amargurado, não tem como. Eu duvido uma pessoa que não perdoa, se ela não vira uma vida transtornada, toda hora está com raiva, incomodada, querendo briga. Falta de perdão só causa isso aí, é só lateral abaixo. Então, o crente cheio do Espírito Santo tem que perdoar. Amém. Quem muito foi perdoado, muito ama. Amém. É tão louvor que canção. Quem muito foi perdoado, muito ama. Amém. Glória a Deus. Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu vou falar para vocês, se hoje eu consigo amar, é porque eu fui perdoado. Pensa num cara que foi perdoado. Jesus Cristo perdoou a gente cada coisa, né? A gente tem que ter esse discernimento. Porque às vezes o irmão faz alguma coisa pra gente e fala assim, mas aí você faz coisa pior para Jesus. Coisa pior. Eu uso essa estratégia aí. Alguém vai fazer alguma coisa comigo, me incomodou, eu falo, não vou perdoar, porque eu fiz pior. Eu faço pior às vezes. Ninguém quer perfeito. A gente tem que caminhar para uma vida de excelência. Ninguém nunca vai ser perfeito, mas um crente cheio do Espírito Santo, ele caminha para essa vida de excelência. Amém. Glória a Deus. Vamos falar da área de santidade, mas agora uma que eu acho mais importante e que no começo pode ser até mais difícil, que é a obediência. Obedecer a Deus. Ele fala assim, nossa, obedecer a Deus é fácil. Será? Porque obedecer a Deus vai mexer com o seu ego, né? Com a sua vontade, com os seus desejos. Obedecer a Deus vai te levar em conta esses caminhos. E o ser humano, uma coisa que ele é egoísta. O ser humano sem o Espírito Santo para pensar só nele é uma beleza. Não tem igual. E obedecer a Deus te leva ao caminho contrário disso. Te leva ao caminho de santidade, de renúncia. Fazer o que Ele quer, não o que vocês querem, o que eu quero. E um crente cheio do Espírito Santo, ele obedece a Deus. Independente se aquilo ali vai machucar ele, vai mexer com a humanidade dele, com o ego dele, não importa. Se você tiver de abandonar a gente, abandona. Eu falo para vocês, eu não tenho um amigo mais que eu tinha há 3, 4 anos atrás. Nenhum. E foi o que eu quis? Não foi o que eu quis. Eu queria ter ficado próximo. Eu tentei, mas não dá. Eu não consigo conversar mais com eles. Eu não consigo trocar meia hora de ideia. Tem um outro que vai dando para você conversar um pouco. Mas não dá. Porque não é a mesma vai. Não é o mesmo caminho. E eu queria continuar essa amizade com eles. Mas não dá. Porque obedecer a Deus muitas vezes vai levar você a renunciar a pessoas também, até família. Até família. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se tem alguém da sua família que está
pesando na balança entre ela e Deus, você tem que escolher a Deus, não tem o que fazer. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Se você é um crente cheio do Espírito Santo, você obedece a palavra, obedece a Deus. Amém. Tem que obedecer a Deus. O crente cheio do Espírito Santo obedece a Deus. E ponto final. Lembra que doa. Obedecer a Deus. Amém. Glória a Deus. Que essa palavra tenha trazido direção para vocês, ajudar, assim como ela tem me ajudado. Deus falou muito comigo essa semana sobre isso, sabe? Eu refleti mesmo. Será que você está cheio do Espírito Santo mesmo? Será que você está vacilando umas coisas? E eu falo para vocês, eu estava vacilando umas coisas. Não sou perfeito. Eu falei, não, eu tenho que arrumar as coisas no meu Espírito Santo. Não. Porque quanto mais maduro na fé você fica, mais você começa a enxergar as coisas, mais você começa a ter discernimento, mais é cobrado de você. Eu sou cobrado hoje, muito mais do que era cobrado no passado. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu acompanho, falo, mas eu acompanho o grupo lá, vocês evangelizando lá, fazendo a galera à vontade, vocês estão nisso aí, é um sinal, uma evidência que está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Fazer a vontade de Deus, né? Está pregando, está ali. E isso daí vai trazer um amadurecimento para vocês e ao mesmo tempo também vocês vão ser mais cobrados. Coisa que vocês faziam no passado, que às vezes era até assim, não ter que passar a mão na cabeça, deixava passar, agora não vai mais ser, vocês vão ser cobrados sobre isso. Eu estou falando da igreja de não, os pastores não, estou falando de Deus mesmo. Se tem uma pessoa que a gente tem que ter temor, é Deus. E Deus não se brinca, Deus não se zomba. Então, assim, quanto mais maturidade na fé, mais a gente é cobrado, mais a gente é exigido no mundo espiritual. E brincar com o mundo espiritual é sério, não pode brincar, é sério. Você não vê bruxo brincando, não. Bruxo não brinca, não. Que tem bruxo é ali, ó, na linha. A linha, eu conheço o bruxo. Infelizmente, os amigos aí se tornaram bruxos. E é na linha, ó. E por que a gente não anda na linha? Por que a gente não vive uma vida também, né, cheia do Espírito Santo? É difícil? É difícil, mas não é impossível. Amém. Né? Não é impossível. E cada dia a gente vai se aperfeiçoar mais. Amém. Vai melhorar, vai estar cada vez mais cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vem sobre você com o poder dele, Amém. manifestando a glória. Aí sim, você vai ver mesmo a evidência do poder do Espírito Santo. Coração em línguas, você colocar uma pessoa ser curada. Isso aí vem de uma vida de obediência, uma vida de ser cheio do Espírito Santo. Aí o poder do Espírito Santo começa a manifestar. Mas antes do poder manifestar, é necessário uma vida de obediência. Você pode estar aqui, ó, os frutos do Espírito, né? Uma vida cheia do fruto do Espírito. Amém. Um ser humano transformado. Aí você vai ver a manifestação do poder. Os apóstolos, eles se encontravam diariamente, viviam uma vida para Deus. É por isso que muitos milagres aconteciam. Nenhum deles era diferente de nós. Todos eram humanos, nenhum era um super-herói. Mesma coisa que nós. Pecava, negava Cristo, Pedro fez isso. Negava, não tinha fé, ó Tomé. Souber bater, igualzinho nós. Mas por que viveu tanto milagre? Porque eles entenderam que uma vida cheia do Espírito Santo, conforme foi dito aqui, a consequência é essa: sinais e maravilhas. Amém. Sinais e maravilhas. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus Deus. abençoe vocês. Que a palavra tenha chegado no coração como uma flecha de fogo, penetrar e firmar em